Fala jovem, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos ver uma questão sobre fisiologia humana, mais precisamente sobre a doença celíaca. Bora para o enunciado? Questão 61, cobrada na primeira fase da Unesp 2024. O mês de maio é dedicado à conscientização e combate à doença celíaca, uma condição autoimune que afeta cerca de 1% da população mundial. Mas apesar de sua prevalência, a doença celíaca ainda é pouco conhecida e pouco diagnosticada entre muitos casos, o que pode levar a complicações de saúde. A doença celíaca ocorre quando o sistema imunológico reage de forma anormal ao glúten, uma proteína presente em muitos alimentos. Isso pode causar inflamação e danos no revestimento do intestino delgado, prejudicando a absorção de nutrientes. Os sintomas podem incluir dor abdominal, diarreia, inchaço e perda de peso. Como eu disse para vocês, é uma questão de fisiologia humana. E aqui eles já trazem para a gente toda a informação básica que nós precisamos ter sobre a doença celíaca. Já falou ali, por exemplo, que a doença celíaca impede a absorção de nutrientes. Quando a gente se alimenta, nosso tubo digestório tem vários órgãos, começando da boca, passando pela faringe, esôfago, estômago, intestino, delgado e grosso, até chegar no ânus. Todos esses órgãos têm uma função específica e é muito importante você, estudante de biologia, saber a função de cada um deles. No caso aqui, a substância, o glúten, vai afetar o intestino, vai afetar a absorção que acontece no intestino. O nosso intestino é formado por muitas vilosidades e microvilosidades que aumentam a superfície de absorção desse órgão, fazendo o quê, né? O que é essa tal absorção? Todo aquele alimento quebrado ao longo do tubo digestório, quebrado na boca pela mastigação, ou pelo processo enzimático ali da pitialina, quebrado no estômago pela pepsina, quebrado no próprio intestino por diversas enzimas que existem, todo o alimento quebrado, ao ser absorvido, vai para o sangue. Isso é absorção. É o alimento sair do tubo digestório e entrar no sangue. Quando o alimento chega no sangue, ele é distribuído para todo o corpo. Então, aquele açúcar que veio do carboidrato, aquele aminoácido que veio das proteínas, da carne, né? E aqueles ácidos graxos que vieram das gorduras e dos óleos vão cair diretamente no sangue por um processo chamado absorção. E as vilosidades são importantes por isso. Imagina essas vilosidades inflamadas sem conseguir absorver os nutrientes, sem conseguir mandar nutrientes para o sangue. A pessoa vai ficar doente. Então vamos dar uma olhada no comando da questão. O tratamento efetivo contra a doença celíaca exige a interrupção do consumo de alimentos que contenham, aí eles dão pra gente 5 tipos de alimentos, cada um em uma alternativa, só que eles colocam alimentos que já foram protagonistas de doenças cobradas em vestibulares. Um deles é a nossa resposta. Onde é que a gente vai encontrar o glúten aqui, ó, que é o que vai fazer mal para a pessoa que tem a doença celíaca? Letra A, frutas cítricas. Essa está errada. As frutas cítricas estão relacionadas à vitamina C. E quando cai alguma doença sobre a vitaminose de vitamina C, está relacionada ao escorbuto. Como assim, professor? Pensa assim, ó. O escorbuto é uma fragilidade que nós temos nas mucosas. Então imagina, gengivas. Se a pessoa tiver falta de vitamina C no sangue, se a pessoa não se alimentar de frutas cítricas, por exemplo, e a taxa de vitamina C cair bastante, ela pode começar a sangrar as gengivas e ter o escorbuto. Então, se fosse uma questão, um enunciado sobre escorbuto, a letra A estaria correta. Mas não é. É sobre doença celíaca, sobre glúten, que é a resposta B, farinha de trigo. Veja bem, a farinha de trigo tem como principal proteína o glúten. Então, quando uma pessoa tem a doença celíaca, ela tem que tirar da sua dieta, ela tem que interromper o consumo de farinha de trigo. Tirar o pão com farinha de trigo, tirar tudo que for possível. Porque aí sim, as suas vilosidades vão ficar saudáveis para voltar a absorver nutrientes. Tá bem? Agora vamos ver por que não é a C. A C fala
Leite de vaca. E quando nós falamos de leite de vaca, nós podemos falar de dois tipos de doença. A intolerância à lactose, que é o açúcar, ou a alergia à caseína, que é uma proteína. E não ao glúten. Beleza? Letra D. Por que não é letra D? Carne bovina. A carne tem muitos tipos de proteínas, só que não tem o glúten. Quem tem o glúten é a farinha. E letra E, ovos. Ovos também já foram relacionados com doenças no vestibular, como por exemplo a alergia à proteína albumina, que é a proteína da clara do ovo. Tem pessoas que são alérgicas a essa proteína e não podem nem tomar vacinas que foram produzidas dentro de ovos de galinhas. Então olha só que interessante, nós temos relacionado à doença celíaca o glúten, que vem da farinha do trigo. Porém, nós temos outras doenças que podem aparecer em outras questões de vestibular relacionada à carência de frutas cítricas, que é o escorbuto, a alergias e intolerância ao leite de vaca. Carne bovina, não. Mas olha só, ovos, pode aparecer uma questão sobre alergia. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Não se esqueça de conferir se é inscrito no canal. Se não for inscrito, se inscreva e dá uma olhadinha lá no Seja Membro. Dá uma força para o professor. Ajuda nesse projeto educacional. Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Fui.